Senhor, e que a Tua palavra tenha livre acesso aos nossos corações, papai. E a Tua palavra nunca volta vazia para Ti, meu Deus, mas faz segundo o Teu eterno propósito, Pai. Então fala conosco, usando o Teu servo para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus amados. Amém. Jesus é bom. O Senhor está aqui presente porque, mais uma vez, nós o louvamos. Cada dia que a igreja se reúne, e por isso é importante a igreja reunir. Se nós somos um corpo, a igreja ela está completa quando nós estamos juntos. Talvez você seja uma parte desse corpo que você julgue que não é tão importante, mas nenhuma parte do nosso corpo deixa de ser importante. Todas elas completam o corpo, amém? Então vamos abrir a palavra do Senhor, Isaías capítulo 53. Capítulo 53 de Isaías. Aleluia. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como o renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo foi atingido. Puseram numa sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Portanto, nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo,
justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pode sentar. Ao fazer a leitura completa deste capítulo de Isaías, que é o profeta messiânico, o profeta que mais falou sobre o nascimento, a vida e a morte de Jesus, nós vemos nesse capítulo, inclusive um pouco antes do 52, há alguns versículos também que falam sobre ele. O que ele fez por nós, por você e por mim. O que Jesus passou, porque você e eu precisávamos disso. Olha que grande amor com que ele nos amou. Olha como ele foi tão bom. Ao passo que, se você e eu fôssemos pesar na balança, e ele nos desse uma espada na mão, e nós mesmos iríamos nos julgar no merecimento da nossa alma, de nós, pelos nossos atos, com certeza, a maioria decretaria a sua própria morte. Pelo fato de que nós reconhecemos e vemos que realmente não há justiça em nós. Por mais que queiramos e desejamos fazer as coisas certas, de repente nos encontramos errados, caminhando de uma forma, saindo da direção, por vários motivos. Motivos estes que muitas vezes são justificados pelos nossos próprios desejos, vontades e atrações. Mas aqui nós vemos algo que é entregue de uma forma tão voluntariosa. Jesus Cristo sendo levado, e ele mesmo voluntariamente deixou-se levar, ao passo que a Bíblia diz que Deus se agradou disso. E como pode Deus se agradar que o seu próprio filho fosse levado de uma forma tão agressiva e maldosa a pagar pelo pecado de alguém ou de pessoas ou de um mundo que nem queria ele? Um mundo longe de Deus, tão egoísta, cheio de si mesmos, querendo apenas olhar para a sua própria vida. E eu estava meditando esses dias que muitas vezes estamos tão afastados da vontade de Deus, pelo fato de que, se nós realmente amássemos a Deus de todo o nosso coração, uma das coisas que mais aconteceria conosco é nós deixarmos de nos preocupar tanto conosco mesmo e começar a nos preocupar com as pessoas, com as vidas. Porque ao se preocupar tanto, olhar muito para as nossas próprias necessidades, nós esquecemos de olhar para aquelas pessoas que mais necessitam, que estão muito mais necessitadas do que nós. Porque muitas vezes, quando nós procuramos olhar muito para a nossa necessidade, esquecemos de que o Senhor falou para invertermos isso, para nós olharmos mais para os outros, como Jesus fez. Se nós somos seguidores de Cristo, Jesus veio para se entregar, Ele veio para dar, Ele veio para se dar, e isso é que Ele quer que nós façamos. Mas nós muitas vezes não temos tempo, porque nós estamos muito preocupados com a nossa própria vida, com o nosso próprio problema, com a nossa própria realidade. E isso faz com que essa realidade nunca mude. Você percebeu
que você está tentando e tentando e tentando resolver o seu próprio problema, e você deixa tantas coisas mais, inclusive deixa de adorar a Deus, deixa de servir a Deus, deixa de estar com a igreja do Senhor, porque você tem tantos problemas para resolver, e essa correria e tantas desculpas nós arrumamos para estar na igreja, para poder sair, para poder justificar-se. Deus conhece o teu coração, meu amado, minha amada. Deus conhece o nosso coração. Nós não temos que esconder nada de Deus. É melhor confessar, é melhor falar, do que tentar levar Deus a pensar que nós temos justificativas para o que fazemos. Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que você deseja no coração. Ele conhece os nossos planos. Mas assim mesmo, Ele morreu por você. Assim mesmo Ele entregou sua vida. O capítulo 52, ele fala de uma forma tão terrível do aspecto que estava Jesus no dia que estava sendo preparado para ser crucificado, apanhando de tantas formas, e ele diz: como pasmaram muitos à vista dele, versículo 14 do 52. Pois a sua aparência estava desfigurada. Algo desfigurado é algo que não tem aparência, algo que você não consegue discernir, definir o que é que está vendo ali. Mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que os outros filhos dos homens. Ora, alguém que passa uma noite inteira levando pauladas, socos, cusparadas, alguém que vê espinhos entrando em seu couro cabeludo e testa, e vê o sangue sendo jorrado na sua barba, alguém que não consegue nem enxergar mais direito, pois seus olhos deviam estar inchados de tantos socos que levava, batiam com pau, batiam com socos, e como vendaram os seus olhos, mandavam ainda: profetiza quem foi que te bateu. E isso tornou a ele uma pessoa desfigurada, deixou Jesus com o rosto desfigurado. Aquele filme que se vocês assistiram sobre a paixão de Cristo, aquele ficou bonitinho aí. Pelo que Isaías fala aqui, a desfiguração do rosto de Cristo não era igual daquele ator que representava o sofrimento de Cristo, que fez japoneses sair do cinema chorando. Ele sofreu muito mais do que isso, e é interessante que o pior sofrimento dele que nós vimos não foi exatamente essas dores físicas, mas sim quando ele teve que, num lamento terrível na cruz, dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E sabe por que naquele momento ele sentiu afastamento de Deus? Foi por minha culpa, foi por sua culpa. Porque os nossos pecados estavam agora todos sobre ele. E Deus é um Deus santo. Ele não pode conviver com o pecado. E Deus se afastou e Jesus sentiu. Deve ter sido muita dor. A dor da alma dói mais do que a física, é verdade ou não é? Quem já sentiu dor de alma aqui? Por uma situação que você não consegue controlar, por uma perda na família, por um trauma. Quem de vocês já não sentiu essa dor na alma? É algo terrível que você geme, você quer urrar, quer gritar, quer sair, quer explodir. Nesse momento Jesus estava sentindo isso. Apesar de toda a dor física, da febre ali, os médicos dizem que aqueles cravos nos seus nervos e músculos causavam
um repuxo dos músculos ali, ele tinha muitas dores, e ele tentava se apoiar nos pés para aliviar os braços, depois tentava aliviar os braços para se apoiar nos pés, e aquilo causava falta de ar. Mas isso tudo ele estava suportando sem falar nada. Mas na hora que ele sentiu que Deus se afastou dele por causa de mim e de você, ele deu um grito de desespero da alma. Agora doía a alma dele. Agora doía todo o seu ser. Ele dizia: Deus meu, Deus meu. Porque é diferente de alguém sentir uma dor de afastamento de um filho, de um pai, de um marido, de uma mulher. Sabe aquela separação é dolorida? Mas, amados, imagina alguém que é Deus, que estava lá com Deus, que vivia e criou tudo com Deus, que sabe do esplendor e glória, que é todo poderoso, se despojar de tudo isso, deixar tudo isso. A Bíblia diz: ele despojou-se da glória, ele se diminuiu tanto para se tornar um homem como você e eu, para sentir as mesmas dores que você e eu, para ser tentado em todas as tentações como você e eu, mas não podia pecar. O plano de Deus era um plano perfeito, e ele não podia errar para não destruir tudo que tinha sido projetado desde a fundação do mundo. E lá estava ele, bradando e dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? As trevas veio sobre a terra, um terremoto aconteceu, e aí tudo ficou escuro, a ponto do centurião romano dizer: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Quando a gente lê essas coisas, a gente lembra daquele hino: foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Porque na verdade a gente fala o pecado no singular, porque ele morreu pelo pecado lá no Éden, que é esse pecado que todos nós carregamos na nossa natureza. Por isso que fala pecado, meu pecado castigado na cruz, não meus pecados. Porque os meus pecados é consequência do pecado do Éden, do primeiro Adão. Mas ele é o segundo Adão. Ele se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como do unigênito Filho de Deus. Ele entregou a si mesmo voluntariamente, e quando quiseram defendê-lo ou tirá-lo dessa morte, ele disse: ninguém tira a minha vida, fique tranquilo, eu mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e tenho poder para também trazê-la de volta. Porque ele sabia que tinha um propósito em tudo isso, o propósito do grande amor de Deus por você. E nós muitas vezes achamos que aquele que não quer crer em Jesus, ele é tão ingrato, não é verdade? Por tudo isso que Deus fez e a gente rejeita. Na verdade, as pessoas que não conseguem enxergar, estão em trevas, eles só podem ser levados à luz se alguém iluminar o caminho para eles. E é por isso que a ordem é: ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Ele quer que você vá e leve essa palavra, porque a única forma, a única chance do homem escapar da condenação eterna é quando ele crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A única forma da pessoa ser justificado diante de Deus é pela fé em Jesus Cristo. E a única forma de ser justificado é se ele crer em Jesus, pois é justificados, pois pela fé nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o elo, a única ligação entre o homem e Deus.
Ele é a única forma de entrarmos em comunhão de volta a Deus. Aquela comunhão que tinha no jardim do Éden, quando Deus tinha aquela comunhão tão perfeita com Adão, que via à tardezinha. Ele chegava e passeava com Adão, conversando, tendo aquela comunhão. Mas de repente o pecado rompeu essa comunhão. E Deus não podia mais ter o homem como seu amigo de conversa. Afastado pelo pecado, pelo orgulho. Satanás, astuto, usou a serpente e falou ao homem que aquilo que Deus tinha falado não era verdade. Você não vai morrer se você comer desse fruto. Ao contrário, você vai ficar igual a Deus. Porque lá, um dia ele tinha dito isso: eu subirei e me assentarei nos mais altas alturas dos céus, irei, no trono de Deus me assentarei, e como Deus eu serei. Ele tentou fazer isso e foi expulso do céu por esse pecado. Agora ele tenta o homem na mesma forma. Como Deus você será. Ele não tinha conseguido, mas ele mente para o homem e chama Deus de mentiroso, percebe? E às vezes a gente prefere acreditar numa mentira que é mais conveniente para nós, porque Eva, a Bíblia diz, Eva olhando o fruto, viu que era agradável aos olhos e bom para se comer, tomou do fruto e comeu. A concupiscência dos olhos. E é por isso que o salmista, no Salmo 101:3, disse: não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Eu aborreço aqueles que amam a iniquidade. Não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Porque colocar coisas más, irmãos, é você deixar-se tentar, brincar com o pecado. Não podemos brincar com o pecado. Esses filmes, esses seriados, essas coisas que a gente coloca diante dos olhos, dentro da nossa casa, nós damos licença para o diabo destruir nossa família, nosso lar. Nós abrimos a porta para o inimigo quando ligamos esses filmes pornográficos, esses filmes de terror, esses filmes malignos que tem tanto demonismo ali, tanta coisa diabólica. Uma mente que cria um filme, uma estrutura, amados, ele tem que ser orientado ou inspirado por alguém. Deus não foi. Então foi Satanás que inspirou, e você abre a porta da sua casa através de ligar a televisão ali ou o computador e deixa assistir toda aquela lama do inferno entrando dentro da sua casa e começa a entrar e contaminar a mente dos filhos, a mente do marido, a mente da mulher. Começa a ser contaminado por aquilo. Daqui a pouco você não sabe porque alguma coisa está acontecendo na sua casa. Daqui a pouco você não percebe que de repente você está sem vontade de vir para a igreja, está sem vontade de ler a Bíblia, está uma angústia dentro de você, está uma coisa que não, parece que você não sabe o que é, e você começa a achar que o problema é estar com alguém, com alguma pessoa. Não, é você que está abrindo a porta do inferno dentro da sua casa, e demônios chegam lá. Nós estamos livres do poder do pecado, mas não estamos livres da presença dele. E depende de nós. Deus falou para Caim: olha, o pecado está diante de ti, na tua porta, cabe a ti rejeitá-lo, dominá-lo. Mas se nós não dominamos, todo esse sacrifício de Cristo fica inútil para mim, torna-se sem efeito, porque eu sei, mas quero outra coisa, porque é mais conveniente agora para mim, é o momento.
Você não pode viver de momentos, você tem que viver de eternidade. Nós somos chamados para ser eternos. Nós, quando aceitamos Jesus, ganhamos a eternidade. Passamos da morte para a vida, passamos da condenação para a salvação. Portanto, não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. A Bíblia recomenda isso, cuidado. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O inimigo, vosso adversário, é astuto. Ele ronda de redor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. E ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe aquele ponto que pode tocar em nós, aquele ponto que é fraco na sua vida. E você muitas vezes ajuda ele, porque confessa, fica falando, meu fraco é isso, meu fraco é aquilo. E ele então fala assim, muito obrigado. Agora eu vou trabalhar em cima disso, porque eu vou te afastar do Deus que você serve. E começa a colocar tantas coisas em você. E de repente você que foi tocado pelo Senhor, que foi salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que foi uma pessoa que recebeu o presente de Deus através dessa morte expiatória de Jesus. E de repente você começa a namorar com as coisas do inimigo. Você começa a ficar com um pé na igreja e um pé no mundo. Você começa a achar que você pode ser um crente verdadeiro e ao mesmo tempo participar das coisas que o mundo tem para oferecer. Mas saiba de uma coisa, o inimigo ele aceita você dividir entre Jesus e ele, mas Jesus não aceita. Você tem que optar por Jesus ou você tem que optar por inimigo. Se você optar por Jesus, você tem a garantia da vida eterna. E Jesus te garante que aquele que deixar tudo por ele, amar menos pai, mãe, família, bens, mais do que essas coisas, amar a Jesus, mais do que isso, é digno dele. Mas aquele que amar mais essas coisas não é digno dele. Isso ele mesmo falou. Portanto, se você quer ser meu discípulo, então renuncie a si mesmo. Tome cada dia a tua cruz e siga-me. Evangelho, vida cristã, não é vida de facilidades, é vida de caminho estreito, espinhoso, mas tem uma gloriosa esperança da glória, tem uma eternidade nos aguardando, tem algo maravilhoso e eterno que foi dado gratuitamente para você e para mim, que nós não podemos minimizar isso, não podemos achar que isso, depois de ganhado, agora podemos viver a vida do jeito que queremos, não! Não podemos confundir liberdade com libertinagem. Há uma geração que perdeu o conceito e não sabe discernir entre santo e profano, certo e errado, bom e ruim. Estão divididos, confusos, procurando fazer o que vem na mente, enganados por essa miséria diabólica de ideologia de gêneros. Essa instituição maligna, diabólica no mundo, desses filhos dele que jogam dentro como uma enxurrada no mundo, esse tipo de conceito maligno, diabólico do pecado, da homossexualidade, e quer que você engula, criando leis, ofendendo, ameaçando, para que você aceite. O caminho é estreito, espinhoso, exatamente por isso, porque você e eu não podemos aceitar essa miséria de pecado, esse lixo que estão querendo jogar dentro da sua mente. Essas coisas e pessoas que praticam tais coisas não entram nos céus, não fazem parte da igreja do Senhor. Eles podem frequentar igrejas, eles podem criar igrejas, eles podem mudar a Bíblia, mas não muda Deus. Deus é imutável, a sua lei é imutável, Ele escreveu, Ele falou, Ele é Deus e Ele não muda. Glória, glória a Deus. Os costumes mudam, os tempos mudam, as pessoas mudam, mas Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, Glória. é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Aleluia. E as suas promessas são para nós. Aqueles que servem, aqueles que obedecem, aqueles que estão dispostos a pagar o preço da sua fé. Não podemos aceitar que essas pessoas ditem
como devemos educar nossos filhos, como devemos viver a vida na sociedade, o nosso comportamento, a nossa regra de fé e conduta está aqui. Aleluia. E esses malignos têm que saber que Deus ainda é Deus e sempre é Deus. Aleluia. Eles vão passar, eles vão ser destruídos, mas Deus vai, aleluia, permanecer, e o seu povo também. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A igreja do Senhor já enfrentou por séculos perseguições e mais perseguições. A Bíblia foi queimada aos milhões nas praças públicas por ditadores malignos. Eles foram. Os impérios acabaram. Os ditadores morreram. Mas a Bíblia continua a mesma, aleluia. Aleluia. E aquele que segue ao Senhor também não mudará. Aquele que é fiel ao Senhor não vai aceitar esses ditames do mundo, não vai se conformar com estes séculos, mas vamos nos transformar a cada dia pela renovação do nosso entendimento, para sabermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E eles ficarão, ou eles se convertem, se arrependem, ou vão experimentar a justa ira de Deus que está chegando aí. Aleluia. A Sodoma e Gomorra foi dado tempo. Ao povo de Salém, aos Jebuseus, aos Eveus, aos Eteus, e todos aqueles povos que viviam naquela região da Palestina, ou de Salém, como chamado Jerusalém, e todo aquele território. Deus disse, por mais de 400 anos segurei meu povo no Egito, para dar chance a eles se arrependerem das suas obras, dos seus maus caminhos, perversão sexual, toda sorte de imoralidade. Não quiseram se arrepender, ao contrário, aumentaram, até que Deus disse, já chegou o cheiro do céu do pecado, portanto agora eu vou descer. Vou trazer o meu povo do Egito para destruir essa geração, esse povo, não quero ninguém vivo. E eu vou entregar essa terra para vocês. Israel pertence aos judeus e quem deu foi Deus. Não foi o homem, não foi Nações Unidas, não foi nenhuma deliberação humana. Ai do humano se ele tentar ir contra Deus ou dividir aquilo que Deus deu. Deus destrói. Quando houve um acordo de paz com Israel, que o governo dos Estados Unidos resolveu dividir algumas cidades para dar para ali os filisteus, que são os palestinos que ali estão, o povo do Hamas, aqueles terroristas. Você dividiu a minha cidade? Deus mandou o Katrina e destruiu 2 cidades da América. E Deus prometeu que quem dividisse a sua nação, o seu povo, a sua cidade, Ele iria destruí-los também. Por que eu estou falando isso? Se o assunto aqui é Cristo e a sua cruz. Porque tudo que Deus fez, preparou para mostrar o seu amor para a humanidade, é tentado descaracterizar-se através desses tipos de acontecimentos. E a gente muitas vezes fica tão preocupado com isso que esquece quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E aí então nós precisamos entrar aqui. Os terríveis sofrimentos que Jesus sofreu na cruz, Ele sofreu calado, Ele só gemeu a hora que só reclamou. Porque as outras palavras de Jesus foram: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem, quando zombavam dele. E depois no final, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. Expirou. E lá na sepultura, é colocado dentro de um lugar. E a Bíblia diz: mas ao terceiro dia solta as ânsias da morte. A morte não podendo retê-lo mais,
Ele ressuscitou. Ele apareceu às mulheres, depois aos discípulos, e ele os orientou dizendo: todo o poder o Pai me deu, nos céus e na terra. Portanto, ide e anunciai este evangelho, e eis-me convosco sempre. O sofrimento dele, que nós cantamos, é um sofrimento que valeu a pena, porque eu, você, estamos aqui, e muitos milhões que ainda no mundo hoje estão adorando a Deus. Valeu a pena, Jesus. Será que valeu a pena para você? Será que realmente valeu a pena para nós, amados? Para que vale a pena também eu renunciar os meus desejos que não são agradáveis a Deus, para que eu possa renunciar à minha vida de pecado, para que eu possa deixar de mentir, para que eu possa deixar de ser malicioso, para que eu possa deixar de ser mentiroso ou enganar os outros, ou até mesmo pecar adulterando. Para os jovens, no caso, é o pecado da fornicação. Hoje os jovens pensam que podem começar a namorar, porque o mundo ensina assim, e já partir para a cama. Mas a Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo, e que se nós pecarmos contra o nosso corpo, nós pecamos contra ele, sujamos o templo do Espírito Santo. E se continuarmos a sujar, o Espírito Santo tem que sair. Podemos despejar o Espírito Santo de nossa vida através do pecado que nós cometemos, e não há arrependimento. Mas foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. E caminhando em cima dessa palavra, amados, encerrando esse momento de reflexão, eu pergunto a você, igreja do Senhor: vale a pena a gente trocar momentos felizes? Vale a pena a gente trocar momentos de prazer, minutos, e desprezar o eterno, desprezar as coisas que ganhamos gratuitamente? O mundo oferece, e tem muita coisa, a competição entre a igreja e o mundo, para os jovens, é desigual. Sabe por quê? Para o jovem que quer aventura, quer o momento, quer agora, o glamour, os desafios, né? Para ele isso aí é tão importante. O mundo oferece um monte de coisas, e nossos jovens estão sendo enganados por essas coisas que o mundo está oferecendo, porque são mais visíveis, podem ser desfrutadas agora, podem ser vividas nesse momento. E eles se iludem com aquilo e ficam iludidos. O virtual hoje tornou-se como que quase real. Tem uma jovem que estava com aquele óculos que eles usam para o virtual, com aqueles filmes que... E ela perguntou: você quer viver aqui ou viver a vida real? Mas eu quero viver aqui. Eu quero aqui. Que ali eu posso cair no machuco, eu posso fazer coisa e não acontece nada. É verdade, mas isso é virtual, mentira. Virtual seria mentira. Não existe. Você pega uma tela de televisão, pega uma imagem qualquer, você olha do outro lado, não tem nada. Então eu estou preferindo o que não é nada, em detrimento ao que é tudo. Quem tem Jesus tem vida, quem tem Jesus tem eternidade, quem tem Jesus tem o pecado perdoado, quem tem Jesus tem garantia de vida eterna, quem tem Jesus vai morar no céu eternamente, quem não tem e escolher as coisas deste mundo, prepare-se para o lago de fogo e enxofre, e será eternamente também. Sabe o que é você sentir uma dor que não para? Sabe o que é você gemer e não tem ninguém para te ajudar, porque os outros também estão gemendo do seu lado? Sabe o que é você viver a eternidade se lamentando porque escolheu o errado? Isso vai acontecer com as pessoas que estiverem lá. Sabe por quê? Porque há consciência no inferno, há consciência no céu, há consciência sim. Quando Jesus estava falando do rico e Lázaro,
O rico teve a consciência, reconheceu Lázaro no seio de Abraão, e ele pediu lá no inferno, pediu para Abraão, manda que Lázaro molhe o seu dedo na água e me refresque a língua, porque aqui o sofrimento é grande. E Abraão disse, olha, quem está aqui não pode passar para aí, quem está aí não pode passar para cá. Entre nós e vós existe um grande abismo. Irmãos, existe um grande abismo entre os que servem a Deus e os que não servem. Existe um grande abismo entre aquele que quer obedecer e aquele que não quer obedecer. Existe um grande abismo entre aquele que faz a vontade de Deus e aquele que não faz. Esse que não faz a vontade de Deus, infelizmente, a eternidade dele vai ser terrível, terrível, terrível. E pensa em terrível. Se a gente tem medo de queimar-se no fogo, se a gente tem medo de acidente, tem medo de se ferir, tem medo de quebrar uma perna, um braço, e tem medo de tanta coisa, a eternidade sentindo esse medo e essa dor não vai ser fácil. E tudo porque nós, por um período de tempo de vida, escolhemos o que é aqui e agora. E esquecemos do futuro e eternidade que Deus preparou para nós. Não quisemos renunciar. Achamos que é melhor agora viver agora, porque afinal de contas eu tenho que viver, eu tenho o direito de ser feliz. O que é felicidade? Na verdade, um autor, um poeta já escreveu isso numa música que cantava no Brasil. Felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Ele tem razão, porque no mundo, quem procura felicidade no mundo, é exatamente isso. São momentos de felicidade, que depois tem um período que ele vai passar por tantos outros problemas para ser feliz de novo um pouquinho ali. Aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador tem uma garantia de ser eternamente feliz. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais morte. Só paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Foi para isso que Jesus morreu. Foi para isso que Ele foi para a cruz. Ele se ofereceu. Ele sofreu tudo o que você pode imaginar. Mas Ele fez isso por você e por mim. E você não pode rejeitá-lo. Porque rejeitar a Ele é rejeitar a oferta de Deus. Porque Deus agradou o moelo. Mas por que Deus se agradou o moelo? Por quê? Versículo 10, nós lemos: todavia ao Senhor agradou o moelo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias. O que é a posteridade? Olha aqui, ó. Jesus está olhando para vocês agora. Ele está vendo, valeu a pena o sofrimento na cruz. Nesse mesmo momento, em muitos lugares do mundo, a gente orando, cantando, louvando, adorando a Deus, como nós aqui hoje. Jesus está aqui. E também está em todo lugar. E Ele se alegra com o coração que o adora e que se dispõe a obedecê-lo conforme a sua vontade e sua palavra. Não esqueça disso, igreja do Senhor. Um dia, e brevemente será, quando nós estaremos com Ele para sempre. Mas para isso, não se deixe enganar. Envolver-se com tudo que o mundo tem te oferecido de uma forma tão bonita às vezes, tão atraente. Mas atraente é a maioria das vezes como aqueles pratos que você vê no cardápio. Você olha e dá vontade de comer o cardápio, porque quando vem a comida não estava igual. Verdade? É assim o mundo. Aos jovens ele oferece liberdade. Liberdade para se divertir, para viver, para ir fazer, acontecer. Mas depois que você está lá, você percebe, mas espera aí, e que isso é liberdade? Eu não sinto liberto. Parece que a alma não sacia. A alma é insaciável. Mas quando você tem Jesus, Ele falou para a mulher samaritana: olha, você é insaciável, mulher. Você já está
teve 5 maridos, o que está agora já não é teu marido, você é insaciável. Mas eu tenho uma água para te oferecer, que se você beber, você não vai ter mais sede. E ela disse, então me dá dessa água, eu não quero virar aqui nesse poço. E Jesus disse, você crê que eu sou o Filho de Deus? E ela, creio que tu és um profeta, que és o Messias, porque ninguém fala como o Senhor fala. E ela bebeu da água. Jesus completou a vida daquela mulher. É interessante que Jesus foi o 7º homem da vida dela, que não deu para ela o que os 6 deram, que era a esperança de conforto, de segurança, de paz e prazer. Não, Jesus deu a ela uma água viva, e a água da vida. E ela então percebeu que na verdade o que ela precisava mesmo não era de tudo aquilo que ela já tentou e acabou errando e pecando. Era aquilo que Jesus mostrou para ela. E Jesus ainda levou ela a ser verdadeira adoradora, porque disse, mulher, nem aqui e nem em Jerusalém vai se adorar, porque Deus procura os verdadeiros adoradores, esses que o adoram em espírito e em verdade. Você pode ser, aleluia, o verdadeiro adorador. Porque você vai adorar a Ele em espírito e verdade, onde você estiver, como você estiver, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Deus, Ele deve ser adorado por tudo, porque Ele é Deus, Ele te salvou, Ele te perdoou, Ele levou você à vida eterna. Você, quando está na presença do Senhor, você sente uma paz tão grande. A certeza da salvação não é por mérito, é porque eu criei em Jesus. Então eu vou deitar e eu vou pensar comigo. Eu posso até ficar acordado por outros motivos, mas não porque eu estou preocupado com a minha salvação, porque eu já não dependo mais de mim para ser salvo. Eu dependo de Jesus. Foi Ele que me salvou e Ele disse, crê, então você está salvo. E agora eu vou viver essa vida, porque se eu criei e estou salvo, então você vai ver que eu sou salvo pelo meu comportamento, pelas minhas atitudes. É isso a diferença do salvo e do não salvo. A atitude é diferente, é transformado. Na cruz do Calvário, Jesus fez a mudança, quebrou o poder do pecado e das trevas. Jesus na cruz, Ele desmontou toda a artimanha do diabo, Ele venceu a morte, o inferno, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele pode nos ajudar a caminhar nesse mundo. É com Jesus, porque sem Jesus nada podemos fazer. É com Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é o Senhor. Aceite isso na sua vida. Se há alguma coisa que tem te atraído para o mundo hoje, rejeite e diga, eu não quero mais isso. Eu prefiro Jesus. Eu escolho Jesus. Já que eu tenho livre-arbítrio, então eu vou escolher Jesus. O Senhor não vai proibir de você fazer o que você quer. Lembre-se disso. Não vai. Você pode escolher o certo ou o errado, Ele não vai te evitar de fazer isso. Ele não vai. Mas lembre-se de uma coisa, você não pode escolher o que você vai colher. Plantar você pode escolher, mas a colheita você não pode. Ok? Então, escolha o melhor, plante coisas boas, plante coisas certas, e a colheita virá. Deus te abençoe. Vamos pegar. O Senhor Jesus disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu alivio vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aí você vai encontrar descanso para a tua alma, porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Portanto, a igreja do Senhor, pare de levar o fardo do mundo.